Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses e vamos continuar. Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Nós queremos, Pai, depender tão somente do Teu Espírito, para que Ele fale aos nossos corações. Nós não somos capazes, nós dependemos da Tua operação, tanto para falar como para ouvir. Tu nos dês a graça nesta noite, para que em tudo o Teu Filho Jesus seja glorificado. Nós oramos em nome dEle. Amém. Queridos, nós temos andado assim, tentando ver nesta carta tão expressiva o que Deus tem para nós hoje. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo de uma cadeia, foi escrita para a igreja de Colossos por causa de problemas que estavam começando ainda embrionário, pequenininho, a ideia de uma divisão dentro da igreja, alguma coisa que estava ainda no princípio. E Paulo escreve, informado por Epáfras, pastor daquela igreja, ele procura trazer à mente deles alguns pontos. Nós falamos isto já algumas vezes, haviam 3 tendências que estavam infiltrando na igreja. Os judaizantes, com seu legalismo. Legalismo sempre foi um problema. O engessamento, usos e costumes, formas que estavam dentro de uma mentalidade rígida da lei. O outro comportamento era o gnosticismo, com sua estrutura racional, mas ligada a um padrão. Eu estou aqui até trazendo alguma coisa assim. O gnosticismo, o pai espiritual sem nome lá em cima, o mundo material aqui embaixo, mal. Deus bom, o mundo mal. No meio, as emanações, os mediadores, os éons, que estavam ali no meio, formando uma escada. Deus não podia, há uma expressão aqui que eu achei interessante, Deus não podia ser o Criador, porque se Ele fosse Criador, como é que Ele poderia, um Deus bom, criar uma natureza má? Matéria é má, então não podia. Então havia no meio, e Jesus Cristo foi abaixo de Deus, não era Deus, Ele era um dessas escalas, que ficava no meio, criador dos cristãos. Então eles procuravam colocar, e Paulo está batendo, dizendo, não, Cristo é Deus, tanto Deus quanto Pai, perfeitamente Deus, e está combatendo a ideia dessa tese. E, por outro lado, o misticismo, com todas as forças daqueles poderes latentes da alma, todos os poderes da nossa mente, e nós fomos criados muito fortes. O homem foi criado um pouco menor do que Deus, de glória, de honra, foi coroado. Tem um poder extraordinário, poder
da telepatia, da clarevidência, da hiperestesia, esses poderes são chamados paranormais, que em razão do pecado eles ficaram encapsulados e que você pode usar pelos mecanismos para engrandecimento do ego. Aí você tem aí um ego obeso. Nós tivemos o Juscelino agora, que fez uma previsão. Ele não tem errado ultimamente. Ele previu o avião cair. Eu estava até dando fé nele com o governo do Alckmin. Mas ele perdeu a pisada dele, que ele disse que o Alckmin ia ser eleito. Estes poderes acertam muitas vezes, mas muitas vezes eles erram. E muitas vezes acontece. No livro de Deuteronômio, nós não vamos ler, mas eu só vou deixar o endereço aqui, no capítulo 13. Deus diz que muitas vezes estes profetas, eles vão dizer e vão acontecer coisas. E aí aquilo foi Deus que mandou para você ver se você vai seguir o Senhor ou se você vai atrás de outros deuses. Muita coisa nesse nível aí é viável. Há estes poderes miraculosos, são chamados poderes latentes da alma. Então, essas três coisas: o legalismo religioso que formaliza e formata um tipo de comportamento que você olha e é um comportamento bonito, legal, é chamado comportamento socrático, aquela coisa que para fora é muito bonita, mas não tem uma ética espiritual, é motivo de orgulho, é um orgulho que está lá dentro da própria pessoa. Existe outra questão do conhecimento, do gnosticismo, e o lado místico por trás. E Paulo está dizendo, olha, como pois recebestes a Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele. Então ele usa três palavras para mostrar, nele radicados, edificados e confirmados na fé. Então nós tratamos no primeiro culto ligeiramente sobre a questão dos dois lados, do Deus e do Deus Cristo, de Jesus, homem, as duas naturezas, chegando ao nível da nossa revelação, da revelação do plano de Deus, que tudo que Deus tem para nós é em Cristo. A necessidade que nós temos é, pois, conhecer a Cristo, conhecer a obra de Deus em Cristo. E ele usa então a primeira palavra, nele radicado. A expressão que ele aparece aqui, raiz, enraizado, radicado. As raízes em Cristo. Erizomenoi, rizoma. Nós temos essa palavra em português, raiz, raizado em Cristo. A raiz é a parte da planta que tem algumas funções especiais. Função de alimentação. A raiz tira os nutrientes da terra. Serve para sugar a água, os minerais, via seus tentáculos, raiz. Também as raízes servem para sustentação da planta. Quanto mais profunda forem as raízes, mais a árvore está segura. Como é importante uma árvore que tem raízes bem fundas. Se você quiser estragar uma árvore, ponha bastante água nela e ela vai ter raízes rasas. A raiz, ela cresce na medida do sofrimento, das dificuldades. Quanto mais a terra é seca, mais a raiz cresce para fundo. A árvore plantada em raiz seca, em terra seca, em região difícil, são as árvores que têm as raízes mais profundas.
elas vão longe. Os sofrimentos da vida nos fazem enraizar em Cristo, nos faz crescer as nossas raízes. Nunca peça a Deus para tirar o sofrimento da sua vida, porque senão você vai ser uma pessoa muito superficial, muito rasa. Alguém diz assim: eu não gostaria de ter sofrimento. Aqui neste mundo não existe mais Éden. Nós fomos tirados do Éden. Paraíso agora só depois, quando Cristo voltar. Por enquanto aqui vai ter mundo de deserto, de tribulação. Mas aonde estão as suas raízes? Se você tem uma raiz voltada para você mesmo, para a sua autoconfiança, frequentemente você vai entrar em depressão. A depressão, muita gente não gosta disto, até hoje eu referi. A depressão é uma doença nossa voltada para nós mesmos. É quando nós tentamos tirar os nutrientes de nós mesmos, voltando-nos para nós, tentando nos bastar conosco mesmo. Quando nós tentamos tirar dos outros, nossa vida fica uma confusão, porque nós nos tornamos muito inseguros. Se eu estou vestido de um jeito e que o outro não gosta, então eu fico mal. Muitas vezes a gente vive na dependência da opinião das outras pessoas. Como isso nos adoece. Nós ficamos inseguros. Quando o outro não nos aprova, não nos aceita, nós ficamos... Agora, onde é que estão as suas raízes? Paulo diz, em Cristo. Ali eu tenho que sugar, tenho que comer de Cristo. Tenho que me alimentar em Cristo. Esse Cristo que se deu a si mesmo por mim. E é muito importante, nele radicados. Uma palavra extraordinária. Ora, como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Nós falamos ainda há pouco sobre o andar. Andar é a ideia de peripatético, peripaté. Ali andar ao redor, com Cristo, em Cristo. A religião moderna é muito emocional, muito voltada para os nossos deleites pessoais, não para Cristo. Eu quero uma música que me agrade, não sugando de Cristo. Quero alguma coisa que mexa com a minha razão, não Cristo. Então, essa necessidade da cristocentricidade é o ponto importante desta carta. Cristo é o tudo em todos. Como foi que nós recebemos a Cristo? Veio para o que era seus? Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Como foi que nós recebemos a Cristo? Foi com a faca no pescoço? Quando os maometanos chegaram, hoje em dia é perigoso falar nessa. O Papa foi falar de uma coisa que aconteceu lá no tempo de Dom Manuel, quase que está difícil hoje. Mas quando eles entraram na Península Ibérica, no tempo dos mouros, Espanha, Portugal, conquistando aquelas duas províncias, os íberos dos celtas, e eles chegavam lá, punham uma adaga. Você sabe o que é adaga? Aquele punhal. E aí dizia assim, ou crê ou morre. Que convencimento! Coisa extraordinária. Era imediato, o camarada com uma faca no pescoço, um verdadeiro pregador, que tinha toda a convicção,
porque com um homem forte você não discute. Então houve uma invasão e a Península Ibérica foi conquistada por esta força e houve um grande desenvolvimento do mundo muçulmano em Portugal e Espanha. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo não é assim. O cristianismo é um convite amoroso. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis, o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama, convida, mediante a sua graça, porque nós vemos lá que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras para quê? Ninguém fique vaidoso, fique vangloriando-se. Graça. Como foi que você recebeu a Cristo? Eu digo, eu recebi pela graça, mediante a fé. E como é que eu devo andar? Os legalistas diziam, você tem que andar pela lei. Os gnósticos diziam, você tem que andar pelo conhecimento metafísico. Os místicos diziam, você tem que andar pelo tirocínio e as revelações futuristas. E aí, as três categorias, eles diziam, existem os cristãos especiais, aqueles que receberam a revelação, a elite. E aqui embaixo existe a turma da fé, que é uma turminha de segunda classe. E tem outros que nem guru consegue ensinar eles. Esses não entram de jeito nenhum no reino de Deus. Eles ficam aí no meio da igreja, mas esse era o pensamento que estava lá dentro. Aqui eu estou usando uma expressão em que o autor diz o seguinte: existia o pleroma, a plenitude, e existia o kenoma, o vazio. E aí ficava no meio a turma ajudando o outro. Por isso que apareceram os santos na igreja de Pérgamo e depois Tiatira, que é o período da idade chamada das trevas. Tiatira é a época das trevas, que vai do ano 476, com a queda do Império Romano, até a Reforma, mais ou menos 1000 anos. Ali, neste meio, Tiatira, com todo seu jeito, desenvolveu uma espécie de ideias muito semelhante com essa influência gnóstica, em que a igreja funcionava com as manipulações dos intermediários. E Cristo era um destes. Aquilo estava ainda embrionário em Colossenses. Paulo disse, não. Ele é a plenitude da divindade. Nele está tudo de Deus. Ele contém todos os mistérios e todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E você precisa conhecer. Por isso que ele diz, nele radicados. Nele edificados. A palavra que aparece aí é exatamente isto aqui, ó. Colocando tijolo por tijolo dentro de um projeto de edificação de uma casa. Você vai ser edificado nele. Não é com ele, não é por ele, mas é nele. Porque tudo que Deus tem para nós é em Cristo. Aqui é onde está a coisa, porque muita gente acha que é por Cristo, que é com Cristo, mas aqui no grego ele diz assim, ó, como, pois, recebestes. Aí usa a expressão que não está traduzida, no português está dizendo Cristo Jesus o Senhor, mas no grego é o Cristo Jesus o Senhor. Em Ele
Em ele andai. A preposição não é com ele, não é por ele, mas é em ele. Só que nós não traduzimos em ele, mas sim nele andai. Tendo sido enraizados e sendo edificados em ele e sendo confirmados na fé, como fostes instruídos, transbordando em ações de graça. Aqui tem uma coisa extraordinária. Eu não preciso de mais nada além de Cristo. Ele é o meu alimento e Ele é a minha sustentação. Jesus disse: você precisa comer o meu corpo e beber o meu sangue. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é muito interessante, eu estava falando isso no primeiro culto, que ele foi combater exatamente a ideia gnóstica. Jesus já sabia que o gnosticismo ia fazer um Deus metafísico, um Jesus lá em cima, assim, mas não concreto. Aliás, eles dizem o seguinte, que Cristo se encarnou em Jesus no dia do batismo. Que Jesus nasceu da Virgem, não nasceu da Virgem, ele nasceu de uma mulher, Maria, ele era um homem, José cruzou com Maria, Jesus nasceu. Isso que o gnosticismo dizia, porque o gnosticismo não aceitava, não era da Virgem, era nascer. Como é que Deus nasceu na matéria? Isso não é possível. Pois a matéria é má, como é que um Deus bom pode ficar dentro de uma matéria má? Ele não aceitava. Então ele dizia, Cristo encarnou em Jesus no dia do batismo. E no dia em que ele foi preso, ele saiu de Jesus, e quem foi crucificado foi só o homem, o Cristo não foi crucificado. Por isso que Paulo, quando diz assim, eu estou crucificado, ele não diz eu estou crucificado com Jesus, ele não diz, não é? Ele diz eu estou crucificado com Cristo. Ele está combatendo a ideia de que a matéria é má e que o corpo, por isso Cristo não podia habitar num corpo mau. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo, Filho da mulher, Jesus é a encarnação do Cristo, ou Cristo é a encarnação de Jesus. Ele nasceu aqui. E que este evangelho é pela fé que nós recebemos, graça e fé. E como é que nós devemos andar? Da mesma maneira que recebemos a Cristo. Qual foi a maneira? Pela graça, através da fé. É uma maneira simples que nós vamos andar. Não tem complicação na dependência dele, na convivência com ele, ou nele. Então nós precisamos entender claramente este processo. Deixa eu só ler aqui uma coisa para vocês. Por que foi feito o chamado Credo dos Apóstolos? Como é que diz o Credo dos Apóstolos? Para ver se vocês se lembram. Creio em Deus. Esta expressão Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi posta depois. Antes era só creio em Deus Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Quando dizia que nasceu, o gnóstico pulava, que ele não podia admitir que Deus fosse homem, que nasceu, aí já criava problema, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e enterrado, e que ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Aí entrava outro problema, um Deus que ressuscita, isso não é possível. Como é que pode? Morre e ressuscita? Não tem condições de entender um negócio desse. Que ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, até que venha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta era a síntese do credo dos apóstolos. Não foram os apóstolos que escreveram, não havia nenhum credo no primeiro século, esse credo apareceu no segundo século, mas ele é a síntese da pregação da igreja primitiva. É a crença no Deus Todo-Poderoso. Uma versão posterior diz Criador dos céus e da terra. Assim repudia a ideia gnóstica de que o mundo criado é mau ou obra de um Deus mau. Este mundo material é bom e apropriado para ser usado e apreciado pelo homem. Deus criou tudo quanto ele fez, era muito bom. O mau uso dele é por causa do pecado. E Jesus Cristo veio a este mundo e nós precisamos olhar que nele reside a plenitude da divindade. E nós podemos ter todos os elementos de um cristianismo simples, só dependendo de Cristo. Não preciso ser um crente espiritual. Tem muitas pessoas agora sim. Nós temos que ter mais conhecimento, sim, você precisa ter conhecimento da pessoa de Cristo. Como é que define vida eterna? Capítulo 17, versículo 3 de João. Qual é a definição de vida eterna na Bíblia? E ainda a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, a vida eterna é o conhecimento de Deus e de Cristo que revela a pessoa de Deus. É um conhecimento pessoal. Não é um conhecimento simplesmente teológico. O termo teologia, ele deriva de duas palavras gregas, theos, Deus, e logos, que significa estudo racional. Teologia é o estudo racional de Deus. Não é a mesma coisa que religião. Teologia, religião não é a mesma coisa. E evangelho não é a mesma coisa que religião. Teologia, religião e evangelho são três coisas diferentes. Religião é a nossa crença em Deus e o nosso esforço para vivermos essa crença. Religião é a nossa crença em Deus e o nosso esforço para vivermos essa crença. Toda vez que houver um esforço para nós alcançarmos Deus, ou conhecermos Deus, tem cheiro de CC. Esse cheiro de CC é cheiro de esforço, cheira cansaço. Você pode reparar que o sacerdote no Velho Testamento não podia usar mais do que uma túnica de linho. Essa túnica vinha até antes do joelho, tinha que ser folgada, não podia ter manga, era aqui, uma túnica, solta no corpo, não podia ter lã, se tivesse lã, podia trazer suor. O sacerdote não podia usar cueca, por isso ele não podia subir escada. Olha como são as coisas. E aquilo ele vestia aquela túnica por cima, aquela tanga, para não suar. Porque se tivesse suor, tinha esforço, tinha cansaço. Já não era graça. Então era uma roupa leve, muito frugal, muito caseira, sem nenhuma aquelas... Tanto é que Davi cometeu uma bobagem. Davi foi buscar a arca e ele vestiu a túnica do sacerdote que ele não podia vestir, que ele era rei. E na volta ele estava tão alegre,
porque vinha trazendo a arca, e ele estava contente, e ele começou a pular. E você imagina ele com a túnica sacerdotal, quando ele pulava, a túnica subia. E quando subia, aparecia o pejo. É a figura bíblica, é o termo bíblico para os órgãos sexuais. Aparecia o pejo. A mulher do Davi, a dona Mical, estava na janela da porta, olhando. E aí, quando ela viu o marido fazendo aquele papelão, ela deu uma bronca nele e fez uma crítica terrível ao rei. E a Bíblia termina o versículo dizendo: e Mical foi estéril todos os dias da sua vida. E eu vou fazer um parêntese aqui. Todas as pessoas que criticam o louvor a Deus se tornam infecundas. São vidas estéreis. A coisa que Deus mais quer, até feito errado, é louvor. O louvor é o centro do trono de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Nós vamos ter cuidado com isso. Criticar louvor. Eu não gosto disso. Pois é. Mas aquele projeto de Davi não era certo, não era para ele fazer aquilo. Contudo, eu quero chamar a atenção para você o seguinte: a nossa fé, ela é simples e muito singela, sem nenhum esforço. Pela graça, nós estamos firmes em Cristo, seguros nele, enraizados nele, edificados nele, confirmados na fé que ele nos dá. Pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Como é que você se torna filho de Deus? Como é que você deve andar na sua vida cristã? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Queridos, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Só que a fé em Cristo, perdoem-me o cacófato que não vai cheirar bem, mas é assim que posso dizer, porque não tem outro jeito de dizer em português. A fé em Cristo é a fé de Cristo. Tá? A fé em Cristo é a fé de Cristo. Não é que fé de Cristo, não. É a fé dele. Não é uma fé minha. Porque ele é o autor e é o consumador da fé. Isto para que eu jamais possa me orgulhar. Senão eu vou ficar vaidoso desta fé que eu tenho. Andar pela fé em Cristo é andar pela fé de Cristo. Você vai ver isto em Gálatas capítulo 2, verso 20. E se possível, se você tiver a versão corrigida e não atualizada, então fica melhor esta corrigida aí. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é corrigida? Essa é corrigida. A fé no Filho de Deus? A fé no Filho de Deus não é corrigida, essa é atualizada. Não tem, então não tem. Não tem? A fé do Filho de Deus. Não tem nenhuma Bíblia aí que fala isso? Qual é? A fé do
Filho de Deus. Tem aí? Como é que diz aí a sua versão? Pode falar bem alto. Vivo-a na fé do Filho de Deus. É a fé. Como é que eu vou andar? Eu vou andar pela fé, eu vou andar pela graça, eu vou andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, mas a fé que Ele me deu, para eu crer nele. Pai, agora em agosto, vai ser dia dos pais. Eu quero dar um presente para você, pai. Mas, pai, eu não tenho dinheiro. Você não me dá mesada. Pai, eu queria dar um presente para você. Aí o pai diz: tudo bem, filho. Tudo bem. Então, você quer me dar o que de presente? Aí eu quero lhe dar um pijama. Quando um filho quer dar um pijama para o pai, quer que o pai fique mais em casa. Quando ele dá chinelo para o pai, quer para o pai ficar mais em casa, está muito na rua. Então você quer me dar um pijama, então o pai vai, quanto custa o pijama? O pijama custa, quanto é que custa um pijama aí? Hein? Bota um pijama, R$50, então 50, tá barato esse pijama, hein? Bom, que beleza, R$50, está aqui. O dinheiro que o filho vai dar, o presente que o filho vai dar para o pai, veio do pai. Que orgulho o filho tem? Não, ele não tem nenhum orgulho, ele tem prazer em dar para o pai. É isso que você vai verificar no final do versículo 7, quando ele diz aqui, ele diz: e confirmados na fé, como fostes instruídos, transbordando em ações de graça. Agora nós vamos pegar essa ação de graça aqui. Ações de graça. Tudo que eu tenho na minha vida cristã, o meu enraizamento, a minha edificação e a minha confirmação na fé, são produtos da graça de Deus em Cristo Jesus. E o que eu tenho para oferecer a Ele? Minha gratidão. A carta aos Colossenses traduz muito essa ideia. Vamos para o versículo 12 do capítulo 1. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Por favor, você já agradeceu hoje o Pai que lhe fez idôneo para participar da herança dos santos na luz? Graças, Pai, porque foi o Senhor que me escolheu para que eu fosse participante da herança dos santos na luz. Eu estava, segunda-feira passada, depois que o irmão Gino pregou aqui na igreja e tal, segunda-feira nós fomos andar um pouco, e eu dei um cansaço nele, de 1h50. Nós andamos pelo bairro e fomos, ele veio já de língua de fora, porque estava meio disso, e nós fomos caminhando de passeio. Mas uma coisa que aquele homem me ensinou, sempre que eu dizia alguma coisa, ele dizia assim: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Qualquer coisa que eu dizia, olha, irmão Gino, eu estava fazendo uma viagem que fomos, graças a Deus, né, pastor, não é, Glênio? Graças a Deus. Graças a Deus é a atitude daquele que sabe que a sua vida cristã é tudo mediante a graça de Deus. Como é que você vai andar? Dando graças a Deus por tudo. Caiu a casa, oh meu Deus, graças a Deus.
mas dá graças a Deus que caiu a casa. Isso não é um absurdo? É um absurdo. Mas a fé cristã é um absurdo, uma loucura. A obra de Deus é loucura. A cruz de Cristo é loucura. É coisa de gente paranoica. Mas é coisa de gente que confia. Graças a Deus. O Senhor tem um propósito em todas essas coisas. Depois de falar aqui, no 12, aqui no 7, agora vamos para o 3:15. E a paz de Deus, para o qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Sedes o quê? Você já deu graças hoje pela comida que comeu? Ou comeu feito cavalo? Uma das coisas que a gente não para. Às vezes no restaurante, não precisa fazer uma oração, fechar o olho. Oração a gente faz de olho aberto também. Aliás, eu quero que você me mostre uma vez que Jesus orou de olho fechado. Interessante a gente olhar. Jesus sempre abria os olhos, olhava para o céu e fazia oração. Agradecia. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Louvado seja, eu te agradeço por esse pão. Dava graças. Agradecido. Nós não somos agradecidos. Eu já contei isso aqui, mas é uma experiência muito notável, que vale a pena, de um missionário que estava na Espanha, e a situação dele ficou confusa, de repente ele ficou sem dinheiro, algumas coisas tiveram dificuldades, e ele estava passando 3 dias sem comer. Não havia dinheiro, naquela ocasião não havia essa comunicação tão fácil que há hoje, via internet, via telefone, era uma coisa mais difícil, e aquele homem chegou com fome e disse: Senhor, eu estou com fome, estou já perdendo as forças, e o que eu faço, Senhor? Aí o Senhor disse: sai, e eu te mostrarei um local para você comer. Mas não tinha. Qual é a moeda da Espanha? Peso. Hein? É peso? Peseta. Não tinha nenhuma peseta. Estava pesado e o estômago vazio. E ele saiu. Chegou num restaurante assim, antes do almoço, e o restaurante estava totalmente vazio. Deus, entra aí. E era um restaurante caro. Ele disse: Senhor, olha lá a situação que o Senhor vai me botar. E o Senhor disse: vai aí. Aí ele entrou, olhou assim, não tinha ninguém. O Senhor mandou ele sentar, ele sentou. O garçom veio, trouxe o cardápio. Ele olhou o cardápio, quando ele viu os preços, assim, disse: ih, aqui é tudo caro. O que há? Aí começou, esse aqui é mais barato. Deus disse: não, esse não. Senhor. E aí ele foi. E o prato mais caro foi o que Deus autorizou ele comprar, pedir. O senhor vai ver o que o senhor vai fazer comigo aqui. Terminou, pediu. Daqui a pouco almoçou. Aí chegou, garçom, Deus disse: a sobremesa. Aí ele pede a sobremesa. E já está ficando tenso. E o cafezinho também. Não sei se tinha cafezinho, mas essa é por minha conta. Aí quando terminou, vira-se, e ninguém entra no restaurante, ninguém entra. Aí ele terminou e disse: a conta, garçom. Aí o garçom saiu, foi lá, voltou e disse: a sua conta está paga. E disse: como está paga? Não, sua conta está paga. Quem pagou se não entrou ninguém aqui? Ele disse: o patrão. Como assim? O patrão disse que ele é dono desse restaurante há mais de 30 anos. E ele nunca viu, em todos esses anos, alguém baixar a cabeça
e agradecer a Deus orando pela comida. E que hoje, quando o senhor orou agradecendo a Deus, aquilo foi o pagamento para ele. A gente não sabe que a Bíblia está dizendo que é para dar graça, ter coração agradecido. Porque como é que nós vamos andar nele? De que maneira? Olha, nós temos que andar radicados nele, enraizados nele. Nós temos que andar edificados nele. Nós temos que andar confirmados na fé, fazendo o quê? Sendo gratos por tudo a ele. Veja o verso 16 do capítulo 3, ainda estamos no capítulo 3, o 16 agora. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra graça aí, com cânticos espirituais, com gratidão, diz a minha versão, nos vossos corações. Com gratidão. O carro furou o pneu. O que a gente faz? Que desgraça. Furou o pneu. Mas a Bíblia diz que é para fazer o quê? Ô Senhor, obrigado. Será que eu digo isto de coração? Mas é andando com Cristo, radicado nele, tendo gratidão. Quem sabe esse pneu furou exatamente na hora certa. Daqui 5 minutos você ia atravessar num lugar que ia ter um acidente. Sei lá, estou inventando aqui uma hipótese. A gente tem que fazer hipótese para tudo. Quem foi que disse que não foi uma providência de Deus? Eu não sei entender, não sei explicar. Mas o Cezinha, aqui da nossa igreja, estava lá em Manaus. De repente disse assim, não, eu vou no outro avião. Vou naquele avião que vai para São Paulo, não vou para aquele para o Rio de Janeiro. O Cezinha, domingo seguinte, do 1907, que caiu no Legacy, ia naquele avião. Agora, como foi que isto aconteceu? Não sei. Porque eu sei que Deus tem providências nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a dar graças. Veja o verso 17, do capítulo 3 ainda aí. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uau, uau, uau. Como é que nós devemos andar? Andai nele, radicados nele, grudados nele, tirando o suco dele, tirando toda a nossa segurança, alimentação dele, firmeza nele, ele é minha firmeza. Onde é que você vai para o céu como? Por causa de Jesus. Quando você chegar lá, você vai dizer o quê? Jesus me salvou. Onde você tem o seu perdão dos pecados em Cristo. Como é que você está andando? Nele, radicados nele, edificados nele, confirmados na fé nele, dando o quê? Graças por tudo, agradecendo. Ele ainda diz aí, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, isto é, por Jesus, graças a Deus Pai. Dando graças. Isto aqui não é uma teoria, isso aqui tem que ser uma prática. Vamos agradecer. Minha esposa, essa semana, conversando com o irmão dela, está nessa luta espiritual, ela mudou um quadro lá, ela começou a se perturbar. Espera lá, você está olhando sintoma. Sintoma não é realidade. Nós temos que olhar para a realidade espiritual e dar graças a Deus. Essa circunstância está fora do meu controle, mas Deus é o soberano que controla todas as coisas. Dando graças. Como é que nós vamos andar? Nele radicados. Nele edificados.
nele confirmados, dando graças, sendo agradecidos. Esta é a coisa mais difícil, nós sermos agradecidos. Nós somos mais murmurantes, mais reclamadores, mais críticos, mais tudo e menos gratos. Mas é aqui que a porca torce o rabo. É aqui que está a questão. É aqui que está o ponto da gratidão. Ainda temos capítulo 4, versículo 2. Não, capítulo 4, versículo... Hein? Versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Velando nela com ações de graças. Eu vou fazer uma sugestão para este auditório hoje. Esta semana, ande em Cristo. Como é que você vai andar em Cristo? Eu vou colocar minha raiz nele, olhar para ele, tirar suco dele, tirar substrato dele, tirar energia dele. Onde você vai buscar energia? Vou buscar energia. Não, continue comendo, coma, tal. Não estou dizendo para não comer, mas tire a energia dele, tire o poder dele, dependa dele. Seja edificado nele. Confirme a sua fé que vem dele. E comece a agradecer. Isso é muito prático. Pode ser que quando você sair daqui, como uma vez nós acontecemos aqui, eu falei assim, a pessoa disse, quando eu saí daqui, o carro tinha sido arrombado e roubaram o carro da pessoa lá, tiraram o toca-fita. Ela disse, foi na hora. O Espírito disse, está na hora de você agradecer. Porque não é fácil você agradecer. O negócio é tragédia. Mas é para dar gratidão por tudo. Esta é a maneira de nós andarmos nele. Obrigado, Senhor. Não estou entendendo. É uma situação difícil. Mas eu te louvo porque tu está no controle de todas as coisas. As nuvens negras. A dor em mim. Eu não compreendo. Não sei seu fim. Há muitas coisas a esclarecer. Talvez um dia eu hei de saber. Aí nós falaremos de um porvir de amor, conversaremos eu e o Senhor. Mas sei que um dia eu hei de saber. Porém, enquanto eu não souber, eu vou te agradecer por todas as coisas que acontecer. Senhor, eu preciso viver na dependência do Senhor. Isto que me parece a grande evidência da vida cristã. Este versículo aqui, o 6 e o 7, é o cerne da carta. É o ponto nevrálgico que o Paulo está mostrando. Como recebestes a Cristo, Jesus o Senhor. Andai nele, tendo sido enraizados, tendo sido edificados e tendo sido confirmados nele na fé, como fostes instruídos, transbordando em ações de graça. Ações de graça, transbordando. Aquele negócio chega, sai assim. É exercício? É exercício. É exercício. Só para terminar, ontem eu precisei, faz desde janeiro, dia 7 de janeiro, a égua que quase me acabou com a vida. Quase que ela me matou naquele dia, mas eu estou trazendo as sequelas da égua até agora. Foi contratura de batata da perna, contratura das coxas, contratura do lombar, contratura do trapézio aqui, das costas, contratura dos ombros, contratura. Ela saltou 3 vezes com o pé enganchado num pau enganchou entre o estribo e a bota, a espora no vasilho da égua, e ela saltando, corcoviando. Eu não tinha nem um Santo Antônio, que era daquelas celas de peão. Eu não tinha nada para segurar. Se tivesse um Santo Antônio, dava para grudar ali em cima, e essa égua saltando.
E eu fazendo toda a força do mundo para me manter, porque se eu caísse com o pé preso, vocês tinham uma história. A Igreja Batista de Londrina tinha um pastor, chamava Glênio, aí já foi. Não tinha jeito, um coice daquele animal era a última história. Então, tive que me manter. Ontem eu fui a um fisioterapeuta, mais especializado, já vem tratando, choro, gritando, desde janeiro que eu tenho chorado nessas costas. Essa lombar aqui, quando a fisioterapeuta mete o dedo, e eu só não digo santa de Deus, mas... Aí chego lá, sento, quando eu boto a perna, ele disse assim, você teve um problema no joelho, sério. Pegou, quase que eu mato aquele japonês. Agora vamos ter que fazer exercícios especiais para manter a musculatura. Eu estava falando com a minha irmã que está sofrendo lá, a Vanderly, como das suas costas, as contraturas psicológicas, emocionais que também nós sofremos. Precisamos de trabalho, mas também precisamos de trabalho na contratura de nossa fé, para ganharmos a dimensão, sermos realmente libertos. Oh, gente, como é que vamos andar em Cristo? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.